Olá, gente, tudo bom? Olá, olá, vamos chegando aí. Sei que tá todo mundo excited. Tudo bom, gente? Vamos chegando. Hoje a gente vai ter o Antônio aqui com a gente para falar sobre essas mudanças. O Antônio já tá aqui. Olá, Antônio, seja bem-vindo. É tanta coisa acontecendo, né? Que a gente fica todo, ai meu Deus, tanta novidade. Oi, Lu, que saudade de você. Clarissa Boreal, seja bem-vinda. Tudo bom, Antônio? Tudo. E você? Eu ainda não tô te ouvindo. Peraí, Não? é claro que eu não tô te ouvindo, lógico. O fone ainda está desconectado. Hum, Peraí. eu tô... Agora sim. Agora E vamos parar aí, de falar tudo mal. bom? Vamos parar de falar mal. Tudo bom? Ah, tudo. E Você você? conseguiu dormir ontem? Os clientes te deixaram? Não. Eu tive que Gente, eu queria ignorar. Tô com aproveitar. 14 mensagens aqui sem ler. Eu queria aproveitar para dizer para os clientes Go Norte que estão mandando mensagens, e-mail. Tem muita gente que me contactou pelo WhatsApp. Eu consegui responder algumas pessoas. Eu não estou conseguindo responder tudo, porque é muita mensagem, é muito e-mail. Mas, assim, não se preocupem. Se vocês já são clientes do Go Norte, o atendimento vai estar entrando em contato com vocês. Se vocês ainda não são, o atendimento também vai estar entrando em contato com vocês. Então, assim, não precisa ficar nervoso. Esse programa foi lançado ontem. A gente ainda não tem um checklist muito detalhado. A gente tem os requisitos. Os requisitos sim, mas o checklist detalhado a gente ainda não tem. Então, assim, tem um tempinho que a gente pode ainda ter de para organizar as coisas. O Antônio falou ontem, ele vai explicar aqui para vocês o que é necessário nesse momento para a gente deixar encaminhado para no dia 6 estar com tudo pronto para submeter. Fala um pouquinho, Antônio, do que você está achando, o que você pensa que pode acontecer. Pra quem não viu, a gente. Não, eu ia falar brigando, mas eu esqueci a palavra agora. Discutindo, dissecando ontem, né, nosso trauma. Eu acho que vai acontecer exatamente o que aconteceu no dia. Quando? 3 anos atrás, quando, né, eles fizeram basicamente a mesma coisa com a aplicação para sponsorar os pais e avós. Ah, Entre 3 e 5 minutos, as 15 mil posições estavam esgotadas e preenchidas. E o site caiu e foi isso. E não deu certo, tanto que eles mudaram o sistema. Depois, bom, ontem a minha impressão era que realmente seria uma coisa similar, que eu vi alguns consultores falando que eles estão, eu não sei se você viu, tem alguns consultores fazendo uma aposta de quanto tempo vai levar para preencher as 90 mil posições. E o que as pessoas estão falando bom, provavelmente vai ser lá pelo dia 8 porque no dia 6 e 7 o sistema vai travar e ninguém vai conseguir fazer nada. Então, é essa impressão. Então, todo mundo meio que está nessa mesma impressão. Após pensar mais um pouco, conversar mais um pouco, talvez seja um sistema similar ao que é agora com, por exemplo, Working Holiday e com o que eles têm feito ultimamente com o Parents and Grandparents, que é você primeiro tem esse passo inicial de preencher, né, digamos, colocar seu nome ali, a sua aplicação, e daí depois receber, ok, é isso que a gente vai precisar de você. Mas, ao mesmo tempo, não sei se você teve a oportunidade de ouvir, na verdade, o pronunciamento do ministro Mendicino, ele menciona, na verdade, ele fala, comecem a preparar as aplicações já para estar. Então, ele, na verdade, meio que já falou que vai acontecer. Preparem já as aplicações para o dia 6, ela está pronta. Se você tá lá no YouTube esse pronunciamento dele, então se a pessoas, para quem quiser ir lá confirmar, então eu ainda estou meio que nessa impressão de que dia 6 vai estar todo mundo lá, aqui em BC acho que vai ser 5 da manhã, porque é pelo horário de EST, né? É o Ai, horário meu de Deus, chega a me Toronto. dar um frio na barriga. 5 horas da É, manhã, então a gente vai estar em pé 4 horas da manhã. e eu acho que vai dar aquela, como que é, backlash, né? O mesmo backlash que deu quando fizeram Parents and Grandparents, assim, dessa maneira.
Mas vai ser bom. Quem conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu. E não sei se você percebeu, eu não tinha, na verdade, talvez percebido, mas para French speakers não tem cap. Não tem Então, cap. se O que você, ele quer, se o que você que você fala quer dizer francês, isso, Antônio? O que que você quer dizer uhum, com isso? Explica para eles o que é o cap, o que é o French speaking. cap é boné. Cap é o limite. Então, eles estão, né, eles anunciaram 90 mil vagas, né, oportunidades, posições, que seja, sendo que 40 mil são para, né, tem as streams, 40 mil é para estudantes e as outras 50 mil é para os trabalhadores essenciais. Uh, e para English speakers, né, se você vai fazer a aplicação baseado como um English speaker. Então, o cap é 90 mil, e daí tem o subcap, né, a subdivisão de 40 e 50 mil. Se você vai aplicar como French speaker, não tem cap. Então, para sempre, até 6 de novembro, se eu não me engano, é a data limite, entre 6 de maio e 6 de novembro. Quantas aplicações para French speakers eles receberem, essas aplicações que serão aplicadas, e não tira desses 90 mil. Então, 90 mil mais French speakers. Então, se você falar francês, você está num barco melhor de quem não fala francês. Isso, toda vez que eu... Não toda vez, mas não é, né, não é o primeiro programa que meio que dá um tratamento especial a French speakers. E eu lembro, talvez 1 ou 2 anos atrás, você aqui te falando sobre isso, e eu sempre falei, não aprenda inglês, eu acho que invista mais em... não aprenda francês, invista mais em inglês. E a Kit, você sempre falava, não, acho que vale a pena aprender inglês. Então eu mordi minha língua, se as pessoas ouviram vocês, elas se deram bem. Uma coisa, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem muita gente que está em processo em andamento, tipo o BCPNP, já recebeu o Invitation to Apply, está no Express Entry, e eu não sei por que cargas d'água está achando que esse programa vai ser mais rápido. Não existe nada dizendo que esse programa vai ser mais rápido. Esse programa é uma grande oportunidade para quem não tem um outro programa que não está em processamento para poder fazer. Então, assim, eu recebi muitas perguntas de clientes que estão em processo, e aí, Renata, eu me encaixo nesse? Não importa se você se encaixa ou não, você já está com o processo em andamento. Eu acho que é Então, um medo, né? Um medo de se der errado, tipo, eu vou vou ter todas um as vias, backup. tudo que eu puder, eu vou tentar e um tem que dar certo. É. Mas lembrando que tem uma regra, se você está aplicando para PR, você não pode aplicar para PR em outro programa. Então, se você já submeteu, já recebeu uma nomeação, submeteu sua aplicação para PR, já foi recebida e você já tem o número de processo, né? Você não pode estar aplicando também para Express Entry, para sei lá o quê. Tanto que quando você vai criar um perfil no Express Entry ou no PR, eles perguntam, você está em processo em outra, pelo menos no BCPMP, né? Você tem outro processo de residência em andamento? E se você responder que sim, você não pode. É uma das regras. Então, Então, gente, se você... deixando claro aqui para vocês, se vocês estão em processo em andamento, ou seja, já recebeu o Invitation to Apply e está com algum processo, não precisa mudar de processo. Vocês não vão andar no processo mais rápido porque isso é novo. Não tem. Esse processo pode demorar. Foi o que o Antônio falou ontem. A gente teve uma live na qual a gente fez a live em inglês no canal da empresa do Antônio e ficou bem claro. Ele disse assim, se você entra no processo, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, você pelo menos está no processo. Você vai poder trabalhar e o seu PA vai chegar. Então não precisa ficar nessa ansiedade toda de querer mudar de processo. Tá? Vamos focar em quem não tinha chance e agora tem chance. Então, Antônio, Uhum. eu vi ontem você falou uma coisa interessante, eu acho bom as pessoas perceberem isso. É uma grande oportunidade para quem dificilmente conseguiria pelo Express Entry ou pelo PNP. Por que você acha isso? Pelas vagas, né? Pelos NOCs que estão sendo mencionados. Então, quando você... Primeiro que não é um sistema de pontuação, não é uma loteria. First come, first serve. Então, se você chegou e conseguiu criar o seu perfil, visto que você é elegível, né? Você tem, digamos, o ano de experiência, você está trabalhando, você tem esse LB4, você é elegível, você conseguiu criar uma vaga, beleza, não tem... E daí entra, né? Não tem as condições médicas e criminais, etc, etc, mas você entrou. E esse
os requerimentos, quando você olha na lista dos NOCs, são NOCs que realmente não tem outro jeito de pegar a residência. São pessoas que não teriam que estar trabalhando, digamos que você, por exemplo, um deles é como cashier, né, como caixa de mercado, digamos. Você não tem outro pathway, normalmente. Então, ou você vai ter que, né, digamos, galgar posições e sabe que isso vai daí ter pelo menos mais um ano nessa nova posição em NOC B depois para poder, e sabe-se lá o que vai acontecer e sabe-se lá quando. Então, essas pessoas que trabalham nessas posições realmente não têm. Então, é o governo dizendo, olha, é muito óbvio que a gente precisa dessas pessoas, é evidente que a economia não funciona. E tem uma coisa, na verdade, no anúncio do ministro que ele menciona, que eu achei interessante ele falar isso, que ele menciona, estamos dando suporte a posições que até então, e esse então é o início da pandemia, sempre foram consideradas low skilled. E é a ideia de mudar essa mentalidade, que não é low skilled, é different skilled. E todos são necessários para a gente funcionar. E então mostra essa tendência que já vem vindo desde do Norton Pilot, do Home Child Care Provider, etc. Todos esses programas que estão vendo que, bom, a gente precisa criar um programa especial para essas pessoas, porque é uma competição desigual, né? Normalmente, as pessoas nessas profissões vão ter um nível de inglês mais baixo, né? E vão ter um nível de escolaridade mais baixo. E daí mesmo se a pessoa conseguir chegar nesse CLB7, vai estar competindo com, digamos, para criar um Express Entry no Federal Skill Worker, digamos, ou mesmo um CLB5 no Canadian Experience Class. Ela vai estar competindo muito desigualmente com pessoas que têm um nível de educação muito mais alto, uma idade mais baixa. Então, é essa ideia de, bom, o que adianta a gente ter um monte de arquiteto e daí os NOCs deles não estão preenchidos, não vai funcionar. Encontrar esse meio termo, né, para a sociedade funcionar. Eu acho interessante, Isso. eu acho importante a gente mencionar, eu falei isso ontem na outra live, que é muito bom você estar fazendo parte de um país, você ser cidadão de um país que valoriza o imigrante, que está abrindo as portas e está querendo legalizar todo mundo que está aqui dentro. A gente não sabe se vai ter uma outra oportunidade dessa ou quando vai ter, mas é bem legal você ver que o país está de braços abertos e está buscando ferramentas para legalizar todo mundo que está aqui dentro. Então é um privilégio ser cidadão desse país. Se vocês estão querendo aplicar porque abriu essa vaga, mas ainda não tem os requisitos, não precisa ficar estressado, desesperado. Busca atrás do requisito. Foi o que o Antônio falou ontem. Faça logo a prova de inglês. Eu soube que ontem as pessoas que tentaram o CELPIP, IELTS, disse que já não conseguiam mais, que o site chegou até a dar uma parada, né? E hoje também, de novo, o cliente falou que está tentando e não está. Mas é o que eu falei ontem, o teu trabalho, se você, né, se o que te falta é o CELPIP, o teste de inglês, fica apertando F5 até a página abrir e marca um horário. E se você tiver que marcar, né, numa cidade que você tem que dirigir 2 horas para fazer o teste, marca. Esse é o que você tem que fazer nesse momento. Eu acho que as pessoas deviam ter aprendido isso desde o sorteio do Express Entry de fevereiro, quando a nota foi para todo mundo, foi convidado, a nota chegou a 75 pontos, então assim, todo mundo já devia ter marcado essa prova. Pois é, sabe quando você sente que tem um sentimento, tem uma palavra alemã, Schadenfreude, não vou pronunciar certo, mas que é essa coisa não é se sentir bem com a desgraça alheia, mas é meio que isso. Que foi mais. Eu meio que senti um pouquinho, mas não tanto, que foi. Eu sempre falo para os meus clientes: olha, você já tem um ano de experiência, vai fazer o teste de inglês. E daí as pessoas não fazem. E daí deu no que deu. Muitas pessoas perderam a oportunidade, digamos assim, porque não fizeram. E daí, beleza, tudo bem, bola para frente. Mas daí ainda não fizeram, né? E daí, sei lá, né?
Mas é Bom, condição gente, humana. eu sei que muitos de vocês já devem estar sabendo do programa, né? Foi divulgado por diversas empresas, sites do Canadá e tudo, vocês já devem estar sabendo, mas eu queria esclarecer quem não pode aplicar. Quem não pode aplicar hoje. Então, hoje, quem não pode aplicar, Antônio? Quem não Todo tem a mundo, prova porque o de programa só idioma. abre 6 de maio. Não, claro, mas assim, quem não tem a prova de idioma, não pode. Então, se você não tem uma prova, né, o IELTS ou o CELP, de novo, ele é válido por 2 anos. Então, se você fez, se no dia 6 se a tua prova foi feita, digamos, no dia 5 de maio de 2019, você precisa fazer outra prova, porque no dia 6 de maio aquela prova não é mais válida. Ela vale por 2 anos. Ah, não, só o aplicante principal precisa da prova. A pergunta da Daily Toronto Official. Ah, então, tem os dois streams, né? Então, você vai precisar, se você está aplicando como estudante, né, você tem que ter estudado no Canadá e você vai precisar ter o CLB 5, então ter tido o IELTS ou o CELP feito, né, no período de 2 anos ali. E daí tem tem que estar no Canadá e tem que estar trabalhando legalmente no Canadá. Então você tem que estar aqui com um visto de trabalho, E não né? pode ter se graduado num college privado que não Uhum. seja nível de degree. Ou seja, se você fez um college vocacional em outra província que não seja Quebec, você não pode aplicar por essa categoria. Tem que ser. A gente usa basicamente a regra do PGWP. É elegível para PGWP, o Uhum. curso. É. Ok, então se não, não. E aí você pode fazer ou 2 cursos de no mínimo 8 meses, 2 anos, enfim, mas tem que estar num college que seja elegível, não pode ser qualquer copy. Chama, tu pode falar. É, tem que ser 2 anos acadêmicos, né? Então, digamos, se você vai fazer 2 cursos de 8 meses que deem esses 2 anos acadêmicos, tudo bem. Ah, às vezes tem curso de 1 ano que são 2 anos acadêmicos. Então, tem que ter esses 2 anos acadêmicos. Realmente, é essa questão que a gente falou ontem. É elegível a PGWP e até meio que flui em numa certa lógica, né? Você tem que estar aqui trabalhando. Como que você está aqui trabalhando se você não tem o PGWP? Então, Mas aí entra a pergunta que nesse quesito fizeram estudante, ontem né? e que não ficou claro ainda. A gente tem Uhum, coisas, como esse programa é muito novo, por mais que o uhum. governo tenha tentado explicar tudo, tem coisas que ficaram ainda no área gray, que a gente prefere esperar para ver. Por exemplo, pessoas que fizeram um curso e trabalharam durante o co-op, 1 ano de co-op. Essa pessoa vai poder aplicar pelo de trabalhador? Pode falar. Ok. Ok, não, eu achei que a pergunta era outra. Ah, o que a gente falou, não ficou claro. Talvez a falta de claridade, na verdade, é o que clareia as coisas, se você for pensar assim. Porque quando eles dão exemplos específicos do que eles não estão aceitando. Eles são bem específicos com só vamos aceitar escolas vocacionais se foram nesses NOCs. Eles dão uma lista de NOCs. Então eles têm a especificidade e acho que sendo um nerd, quando você entra em pós-modernismo, a falta do que está lá explica, né? Se, Então, se eles não especificaram não pode ser co-op, porque todos os outros programas que não aceitam co-op como experiência, digamos assim, eles especificam isso. Se eles não estão especificando, é porque eles provavelmente estão aceitando, porque o que eles tem que ser full-time, tem que ser esse tempo. Né? E eles especificam o que é trabalho. Tá lá, trabalho como definido na seção 75.2, se eu não me engano, do IRPA. E quando você vai lá, o que é o trabalho? Trabalho é uma posição remunerada ou com wage ou comissão. Nossa, se eles aceitarem co-op, muita gente de college privado então vai poder entrar, né? Mas entra talvez no essential workers, não no student, Exatamente, no né? Workers, no Uhum. Social Workers, é. É muito É, bom. sim, se eles não derem further explanation, né, não esclarecerem mais, ah, é isso, né? Alguém fez uma pergunta sobre 1 ano. Eu acho que o interessante de entender 1 ano é assim, você precisa os 12 meses, tem que ter pelo menos 1.560 horas nesses 12 meses. Então, mas o jeito mais, digamos, simples de entender tem que ter 30 horas por semana em 52 semanas.
Porque É você porque tem muita normalmente. gente que completa o horário, mas não completa nos 12 meses. Faz tipo 8 meses, mas fez a carga horária toda. Que é o normal, porque se você for pensar que uma pessoa trabalha 40 horas por semana, então você pega 1.560, divide por 40, dá 39 semanas. 39 semanas dividido por 4 dá 9 meses, 4 e 10 meses. Então, teoricamente, em 10 meses você preenche esse horário. Mas qualquer coisa acima dessas 30 horas não conta, né? Então, por isso que. Porque senão você faz overtime e faz em 6 meses essas horas. Se você quiser, né? Digamos assim. Então, voltando na ideia do COP, eu acho que sim, porque meio que vai na linha do que eles estão falando. Por isso tem dois programas diferentes. Um é para valorizar os estudantes nessa ideia, né, dos estudantes internacionais, etc, etc, etc. E a outra é, bom, e daí tem os essential workers que a gente sabe que precisa. Você tem um ano de experiência full time e você está trabalhando e você tem o CLB 4, você entra. E essa falta de especificidade, na verdade eles especificam, está escrito lá, você tem que ter um status válido enquanto estava trabalhando. Co-op é um status válido, né? Eu acho que essa falta de especificidade demonstra que será aceito. Gente, Eu vou então, morrer na espada dizendo isso? Não. vocês de college privado que estão em copy de um ano, torcendo aqui, ó, que dê certo, que consiga, que seja realmente, pelo raciocínio do Antônio, faz todo sentido. Vamos ver o que eles vão liberar mais. Antônio, você acha, assim, é claro que a gente não recebeu ainda essa orientação, mas você acha que eles vão liberar o checklist, os formulários, quando? Ou vão fazer igual ao Express Entry, que vai ser tudo online? Hum, eu acho que vai ser tudo online. Porque eles já teriam dado alguma indicação do que seria. Eles não iriam esperar até o último. Vamos pensar no que a gente tem, né, de informação e basear nisso. A gente tem o anúncio do ministro dizendo: comecem a juntar tudo agora para estar pronto para o dia 6. E a gente tem outras aplicações que já tem formulários disponíveis, a gente tem outros processos que funcionam de uma maneira similar. Baseado na informação que a gente tem, o meu entendimento é que no dia 6 você tem que ter tudo ali para um programa. É, é, é engraçado, né? Porque a- esse anúncio dá a entender que ele espera que as pessoas saibam como fazer uma aplicação de residência. Porque ele fala, tenha tudo pronto. Mas ele não fala o quê. E ele dá o requisito ali, você precisa ter experiência de trabalho, isso e aquilo. Beleza, se eu for só com isso, vai dar certo? Não, eu acho que não. Eu acho que tem duas. Então, baseado nisso, eu tenho dois entendimentos. Um, você tem que ter uma aplicação de residência pronta, ou significa você tem que ir lá nos formulários, vai no site do IRCC. Vamos fazer um teste? Eu não pensei nisso até agora. Vamos ver se já está lá. CAC Forms, eu quero um package para imigrar e eu quero aplicar para residência. Não está. Então, não está lá ainda. Mas você acha que eles Ah, tiveram um tempo hábil para montar um sistema? Talvez então as perguntas sejam perguntas básicas para começar o processo. Tipo, você esse era, cadastrar. esse era o meu outro ponto. A outro princípio pode ser que vai ser igual eles fizeram ah, esse ano e ano passado para fazer parent sponsorship. Eles te deram os requerimentos. Então, são esses documentos que você tem que ter prontos com você. Né? Digamos, o parent sponsorship você tem que ter seu passaporte, é um documento que prova que você é PR ou Canadian Citizen, você tem que ter os seus Notice of Assessment nos últimos 3 anos, os documentos do seu pai ou avô que você quer sponsorar, você vai lá no online e cria, né, põe lá essa informação que eles estão pedindo e você sendo escolhido, eles falam, ok, aplique, tá aqui onde estão os formulários que Eu a gente acho que faz precisa. mais sentido. Eu acho que faz mais É, sentido. eu acho que talvez Não. seja assim, vai ser as primeiras 90 mil que fizerem isso vão receber further instructions. Ô, gente, Ah, vocês que estão ouvindo aqui, e talvez vocês não tenham experiência com esse parent grandparents que o Antônio está se referindo, mas 90 mil é um número muito grande quando a gente pensa assim, poxa, vão liberar 90 mil vagas. Mas, Antônio, conta para eles, assim, para quem não tem essa experiência do parent grandparents, como que foi o número de vagas e o tempo que esgotou? bom,
Agora eles mudaram, mas acho que faz uns 3 anos. 3 anos, é. 3 anos, eles fizeram um sistema muito similar, aonde eles anunciaram, olha, 10 mil pessoas serão convidadas, mas vamos abrir 15 mil vagas, pois espera por, sei lá, porque se eles esperam que pelo menos a metade das pessoas que apliquem estão aplicando sem ser qualificadas, digamos assim. Então, no dia tal, abriremos o link para você se cadastrar. Então, dia tal, eles abriram as 15 mil vagas, né? Você tinha que ir lá online para se cadastrar. Deu 3 minutos, as vagas foram preenchidas, as 15 mil. O site quebrou, na verdade, as pessoas conseguiram, 15 mil pessoas conseguiram se cadastrar. Então, gente, voltando em aqui, 3 se em minutos. 3 minutos 15 mil vagas desapareceram, faz aí quem é bom de matemática. Quantos minutos você precisa para 90 mil? Não vai levar 1 hora para preencher essas 90 mil vagas. E como algumas pessoas, alguns consultores falaram, o site vai quebrar, então talvez no outro dia ainda tenha vagas. Porque isso assim, meio que não faz muito. Eles sabem que não vai dar certo, que não vai dar certo nesse sentido, né? Porque pela estimativa, 400 mil pessoas qualificam nesse programa. Então, né? 400 mil pessoas é gente pra caramba. E daí a gente também vai entrar em outros problemas, que foi o que aconteceu da outra vez, que tinha pessoas em IT criando bot para criar perfil, etc, etc. E não sei, tomara que dê certo. Tomara que a gente consiga pelo menos ajudar. Eu tenho alguns clientes que é isso ou realmente não tem muitas outras opções. Ou tomara que vire um programa permanente. Ou uma outra, pode ser que vire uma outra stream no Express Entry, que também já tem o Federal Trade Worker, mas é outro problema. Eles fizeram 1 ou 2 chamadas por ano. Então, gente, voltando aqui, inclusive porque eu tive perguntas, meu marido está no Canadian Express Class, eu posso aplicar para esse programa? Não faz sentido. Se você já recebeu o Invitation to Apply, se você já está num processo, não adianta você querer mudar de processo. Não tem nada dizendo que esse processo vai ser mais rápido do que você já está. Então, deixe esse programa para quem já qualifica e que precisa da vaga. Se você já está num programa em andamento, não crie perfil, porque se você criar um perfil, se você submeter alguma documentação, você vai estar atrapalhando pessoas que realmente precisam dessa vaga. Então, não vamos misturar, não vamos fazer confusão. Eu sei que na hora da emoção, principalmente quando sai uma notícia dessa, todo mundo fica muito emocionado e quer simplesmente aplicar. Parece que é alguma coisa assim de sobrevivência. Vou aplicar para ver no que é que dá. Não precisa correr desse jeito se você já tem um processo em andamento. Agora, se você não tem um processo em andamento, se você graduou em um college que qualifica, você tem a nota de inglês na mão e está trabalhando, aí você pode aplicar, correto? Sim, e eu acho que para algumas pessoas, se elas não têm... É complicado, né? Porque a gente está partindo do princípio que toda pessoa que tem um processo em andamento é elegível aquele processo. Eu acho que algumas pessoas, às vezes, são mais, assim, não tenho certeza se eu sou Se você elegível ou recebeu não. o invitation to apply, não é só o fato de você ter feito um perfil. Aí não, aí você não recebeu ainda o Não, invitation to apply. Isso também. Eu acho que algumas pessoas que receberam invitation to apply, especialmente se a pessoa criou o próprio perfil, sem ter, né, um acompanhamento profissional, eu acho que algumas pessoas não têm certeza se elas mesmo com o convite, se elas vão receber o PR, porque elas não têm certeza se qualificam. Só que daí a gente volta, talvez você não deveria ter criado seu perfil se você não qualifica. Então, Mas muita gente cria o perfil com a nota baixa, né? Qualifica, mas a nota tá baixa e não sabe se vai ter outro sorteio com nota baixa e vê essa não, oportunidade. essas com certeza. Se você não recebeu um convite, você sabe que você qualifica, qualifica. Eu estou falando das pessoas que já têm processo em andamento, que querem, digamos, participar desse programa também, e eu acho que tem esse medo de talvez eu não qualifique e meu PR seja recusado. E daí, para isso que eu falo, bom, se você tá por que você está com esse medo? Né? Talvez você não deveria ter criado a sua aplicação. Mas eu acho que é isso que talvez algumas pessoas tenham. E eu acho que daí é mais de, ok,
se você não teve um consultor ou um advogado te ajudando no processo, talvez seja o caso de você falar, olha, essa é a minha situação, revisa comigo e às vezes é melhor você dar um withdrawal, se você, digamos que você tá com consultor, fez tudo sozinho, recebeu um convite nessa chamada de fevereiro e enviou sua aplicação, e só que você não tem certeza, sei lá, das suas horas, você não tem certeza se o seu NOC está certo, não sei, alguma coisa assim, você bem digamos, você não tem certeza se o NOC era B, você colocou como B, mas você não tinha certeza. Alguma coisa assim. Só que você fez tudo sozinho e beleza. E daí agora você está pensando, nesse meu cenário, né? Você está pensando, bom, agora eu acho que eu vou aplicar nesse também, porque esse é garantido e o outro não é. Às vezes é de, né, sentar com um consultor, um advogado, para rever o que você enviou e, digamos que, bom, pelas suas qualificações aqui, ou pelas suas job duties, funções, esse NOC que você colocou no Ex-Presidente, na verdade, era um NOC C, não um NOC B. Tem um título de NOC B, o que acontece muito, muito comum, a pessoa vai ter um título que, sei lá, o que eu sempre uso quando eu trabalhava na Shaw, eu tinha um título de Customer Service Specialist. Mas eu trabalhava como atendendo telefone, né? Então, muitas empresas eles vão dar um título, né, para engrandecer a posição, mas quando você olha nas funções, elas não são. Então, às vezes isso acontece, a pessoa tem um título que seria um NOC B, mas as funções não são um NOC C ou D. Então, às vezes seria, se você se enquadra numa posição assim, talvez seja melhor você dar um withdrawal na sua aplicação, né, do PR, se você enviou ela em erro, digamos assim, e participar desse programa. But, voltando, essas vagas vão preencher, digamos, em um dia. Então, não adianta você também apostar tanto nesse programa. Uma coisa que eu acho que se vocês. Primeiro ponto, né, que o Antônio falou ontem, e vocês têm que correr atrás. A sua tarefa é fazer a prova de inglês, você tem que estar com o documento na mão na hora de aplicar. Então não adianta chutar as notas. Uma coisa que eu achei interessante desse programa, achei muito legal, é porque pede muito menos documentos. Por exemplo, um programa de imigração normal do Express Entry, você tem que enviar alguns documentos como, na maioria dos casos, né, carta de experiência profissional até do Brasil. Esses não vai precisar, experiência daqui. Então facilita bastante. Eles não pedem Education Credential Assessment, porque o curso é aqui, então já facilita. Você não tem que ficar esperando 2 meses de diploma do Brasil. Não precisa, não vai contar pontos. Então é questão só de elegibilidade. Você é elegível, você está dentro. Então vai ser, tudo indica que é um programa mais simples em termos de documentação. Você concorda, Antônio? Até um certo ponto, sim. Ele é meio que a mesma coisa, né? Você vai acabar... Fora, claro, o ECA, eles não estão pedindo o ECA, você não precisa apresentar, porque ou você estudou aqui, ou você tem experiência, e para experiência eles não estão pedindo nem segundo grau, né? Que realmente facilita muito aí. A experiência, realmente, só a experiência daqui que conta, então o modo normal de comprovar a experiência aqui é tudo muito bem registrado. E talvez aí entre, né, um parênteses, eles não estão aceitando autônomos. Então, isso também já simplifica, porque quando aceita-se autônomos é complicado comprovar a experiência. Eles não estão aceitando autônomos, salvo a posição de médico, né? O que, de novo, meu crochê, como que é? Parênteses, não lembro. Parênteses. Mas é parênteses, crochê? Não lembro. Que é a segunda, que é se você é médico, você não precisa desse programa. Eu não sei por que eles fizeram isso para médico. Tudo bem, né? Então, sim. E daí, então, como que você comprova a experiência aqui, né? Comprar o teu T4, o teu olerites, coisas assim, né? Outras coisas. Ô Fabrício, você está com a pergunta aí, posso perguntar? Pode perguntar, joga aí, se a gente conseguir A sua pergunta responder. era se você pode perguntar? Pode. Pode perguntar. Respondido. Cochete. Felipe Cochete, isso aí. Esse é o meu cochete. Se você é médico, você não precisa desse programa. Voltando, fecha cochete. Volta parênteses. Então você vai comprovar a sua experiência como normalmente, né? Mas daí, né? Então daí, no futuro, a gente vai descobrir como será o processo em si, mas vai precisar fazer o exame médico, você vai precisar fazer os seus antecedentes criminais. Então, mas assim, uma pergunta em relação a isso.
Se a gente olha aplicações que antigamente eram paper-based, agora eletrônico, né? O exame médico a gente espera o governo pedir porque tem validade. E aí, você acha que nesse programa eles vão pedir exame médico upfront ou eles vão pedir? Eu acredito que seja pelo tempo de processamento que pode demorar, que seja depois que eles solicitem. O único, o único programa que pede o exame upfront é o Express É o Entry. Express Entry. Todos os outros, eles pedem depois. Ah, complicado. Ok, de novo, vamos basear no que a gente sabe. A gente sabe o quê? A gente sabe do anúncio do ministro. E o que ele falou? Tenha tudo preparado. É. Daí vai. Porque Mas vale ele por não, um ano de qualquer mas maneira, eles né? ainda não liberaram o checklist, né? Só liberou a questão da elegibilidade. É, como essa vale a pena ter tudo preparado. Eu acho que vale, se a pessoa, digamos que seja a única coisa que esteja faltando para você seja o exame médico e ele é válido por um ano e eu acho que fica um pouco mais complicado quando você está falando em família. Se for 4 pessoas, né, $1.000 ali para os exames médicos, né? Digamos que tem crianças que não precisam fazer raio-x, etc. Se for só uma pessoa, vai ser normalmente $300, né, o exame médico, e a pessoa não se incomoda. Eu acho que vale a pena. Por quê? Porque tem 27 mil pessoas agora fazendo exames médicos, né? Mais as outras, e agora vai ter mais 90 mil pessoas fazendo exames médicos. Então, a gente sabe que vai ser difícil marcar horário. Então, por bem ou por mal, você já vai ter isso feito, né? Se eles não pedirem no dia 6, o exame vai valer por um ano e você já tem ele, né? Então, A eu minha acho que vai. preocupação é porque as Uhum. aplicações de paper-based, antigamente, no tempo normal, você recebia o AOR, que é quando eles confirmam o recebimento do pacote em 40 dias, 30 dias. Agora está demorando meses e meses e meses. Então, a minha preocupação do exame médico é a validade. É tipo assim, você perder a validade no processo e aí você ter que fazer novamente o exame médico. Então, foi isso que eu meio que quis dizer, pelo menos. Eu acho que vai ficar uma coisa mais pessoal. Por exemplo, quanto $300 vale para você nesse sentido, se você for. Eu acho que se for uma família com 3, 4 pessoas, é mais complicado, porque daí você tá mais de $1.000. Se for só você, né? Eu vou fazer. E para você tudo bem, digamos que daqui a um ano você tem que fazer o exame de novo, você não se. Claro, dinheiro é dinheiro, mas se você não se incomoda tanto em ter que refazer o exame daqui a um ano, talvez ter que refazer o exame daqui a um ano, eu, pessoalmente, digamos assim, eu faria. E daí, por bem ou por mal, eu tenho aquele exame. Se pedir no dia 6, eu não acho que eles vão pedir no dia 6. Eu tenho, a não ser que eles anunciem. Não tem como, eles não vão pedir no dia 6. Eles estão dando 2 semanas para 90 mil pessoas, para 400 mil pessoas fazerem exame médico? Não. Eles não vão pedir no dia 6, eu não acho. Não, não. E aqui é só, né? Eu tô achando que não. Gente, a pergunta do Fabrício aqui, eu acho que vai responder até para muita gente. Ele colocou aqui que ele trabalhou na empresa 1 ano e 4 meses, porém 8 meses foi através de uma agência. Ele quer saber se ele pode aplicar. Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é qual é o NOC, né? Porque tem que estar dentro do NOC. O fato só de você ter trabalhado não vai garantir, enfim, depende da categoria que você tiver. E aí, o que você acha, Antônio? O trabalho da agência dele? Normalmente agências contratam como self-employed e eles respondem que o trabalho não pode ser self-employed. Então você vai ter, porque agências de emprego elas têm um contrato e um subcontrato e elas te subcontratam não pela posição, né? Então você tinha o lerite, você pagava EI, você pagava CPP, porque se sim, daí você está empregado, daí você tem que ver o NOC, tem que ver o que diz no seu contrato ali, porque é isso que vai ser. Como que você vai provar essa experiência? Contrato, lerite, sei lá o que, carta da empresa, tudo mais que você tiver. Então é isso que você tem que checar. Normalmente agências de emprego contratam como subcontract e aí é self-employed. Na hora de você fazer, eles não deduzem taxas, impostos, você não tem jeito, né? Não tem, etc. Então dá uma olhada se eles estão deduzindo, dá uma olhada no seu contrato e aí é revisar para ver se no seu caso em específico qualifica. Responder se a agência pode explicar, não existe o sim ou não, é um talvez. E daí você tem que ver caso a caso.
Isso. Gente, para quem não sabe, Renata, por que que você fica fazendo live com o Antônio e tal? O Antônio é parceiro da Gonorte, ele é especialista em LMAE, ele faz Quem tá bastante falando isso? coisa. Não, eu tô falando assim, de uma forma geral, que as pessoas falam assim, por que vocês fazem tanta live juntos? Então, o Antônio é parceiro da Gonorte, ele é especialista em LMAE, uma pessoa de alta confiança, que eu confio muito, assim. Os trabalhos que ele pega, ele leva com seriedade, com coração. Ele coloca o coração dele da mesma forma que nós da Gonorte fazemos. Então, a gente parece muito no sentido que a gente cuida do cliente. A gente se envolve emocionalmente. Então, o Antônio é um cara de um coração gigante e se vocês quiserem entrar em contato com ele, fique à vontade. Se vocês quiserem entrar em contato com o Gonorte, para a gente passar o contato para ele também. A gente trabalha em parceria muito, assim, eu troco muitas ideias, faço perguntas para ele, então, assim, a gente anda muito junto. Então, eu considero o Antônio como parte da Gonorte. É uma parceria bastante, assim, firme, forte, no sentido de confiança. Eu confio no trabalho dele. Então, Fabrício, se você quiser mais Uhum. informações, vocês podem pedir no atendimento da Gonorte que a gente passa para o Antônio e aí vocês podem conversar mais sobre isso. Gente, assim, de uma forma geral, olhando tudo, a gente já sabe das elegibilidade. Antônio mencionou aqui algumas coisas. Você sabe pessoas que não podem aplicar, por exemplo, que ainda não tem a prova de inglês ou que não tem um college que qualifica e tal. Então, assim, não adianta você abrir o perfil se você sabe que você não qualifica, só para tentar a sorte, não vai dar certo. Agora, o que que você acha, Antônio, dessa divisão que eles fizeram? Você já disse que não tem sentido botar médico, mas tem outras áreas ali. Eles colocaram na parte de trabalhador uma área para a área de saúde de uma forma geral, né? Profissionais de saúde, e outra para várias profissões, inclusive cachê, como você mencionou. Você acha que essa divisão, a parte por exemplo, a maioria dos nossos clientes não é área de saúde. Você acha que vai preencher rápido? O que que você vê dessa parte dos trabalhadores? Vou abrir outro parênteses. Não só sobre o que você estava falando, porque a gente faz live junto. Eu acho que as pessoas têm um conceito que é as pessoas competem. E tem uma coisa. E, claro, a gente vive no capitalismo e existe essa competição. Mas tem uma coisa que eu ouvi que quando eu era. Acho que eu tinha uns 12 anos. Foi a mãe de um amigo meu que falou para mim isso. Uma conversa que meio que não interessa. Mas ela falou assim: o sol brilha para todos. E eu sempre meio que levei isso da minha vida, nessa ideia de não não tem uma competição. Tem coisas que a Renata faz, eu não sei fazer. Tem tanto que alguns clientes vêm para mim e falam, eu recomendo que você vá falar com a Renata. E tem coisas que a Renata fala, não, fala com o Antônio, porque a gente não é a mesma pessoa. Como que eu vou estar competindo com ela? A gente não é, tem pessoas que não vão gostar do jeito que eu trabalho, tem pessoas que não vão gostar do jeito que a Renata trabalha. Eu tenho um G, então a gente trabalha, é mais uma união, não é uma competição. Só isso. Essa é a minha chave. Ah, sobre a divisão de trabalhos. Como eu disse ontem, eu entendo o porquê eles colocaram, né? Tem o Annex A e o Annex B. Na verdade, tem Stream A, Stream B, daí Annex A e Annex B. Os anexos são os anexos, né? Que são os que estão dividindo as profissões. O Annex A tem os Healthcare Professions e também tem algumas outras posições como Social Worker, algumas coisas assim. E o Annex B são as outras, né? O resto. São as outras posições que eles dizem as posições essenciais ali. A minha opinião é que eles estão facilitando, né, essas posições para os trabalhadores de saúde, porque quem nunca ouviu a história, né, digamos, do advogado dirigindo táxi? Por quê? Porque eu não posso exercer minha profissão aqui. Porque eu tenho um amigo que ele dá aula de enfermagem na BCIT e ele fala, bom, eu tenho diversos estudantes lá que eles são PhDs em medicina e sabem muito mais que eu, só que eles não podem exercer a função, a não ser que não vão vir aqui fazer mais 10 anos de medicina. Então tá mais, né, eu entendo que seja, bom, temos que facilitar para essas pessoas ficarem aqui, porque o programa Importa Cérebro, o Canadá é famoso por isso, né, importação de cérebro, trazer essas pessoas, beleza, vamos facilitar para eles. Eles precisam disso? Não, eles conseguiriam emigrar de qualquer maneira, né, então neither here nor Eu there, acho né. também que a questão da saúde, talvez a pandemia, porque assim, gente, para quem se vocês estão acompanhando essa live do Brasil e vocês não sabem como é que funciona o Canadá,
O Canadá é um país grande, territorial, mas uma população pequena. E tem agora, com a pandemia, uma preocupação do sistema de saúde não aguentar uma demanda alta. Por isso que aqui foi levado muito a sério as restrições, os lockdowns e tal, por causa do sistema. Então, talvez essa busca por médicos, para legalização dos médicos, transformarem ele em residentes permanentes, para facilitar com que eles consigam entrar nos hospitais, nas clínicas e possa dar o suporte que o país vai precisar nos próximos anos. Você concorda? Sim, com certeza. E acho que tem, né, tem motivos fiscais, tem motivos, diversos motivos. E acabei de pensar em uma coisa que talvez aqui seja um pouco complicado para as pessoas que estão trabalhando na área de medicina, é se você não se formou aqui e você tá... Eu não sei como eles vão resolver isso, porque, como a gente falou, eles não estão pedindo ECA, mas para você estar trabalhando como médico, digamos, não é simples. Ah, tem aqui, eu trabalhava como médico, tenho um work permit aberto. Não sei se eles pensaram sobre isso, porque essa é uma das maiores barreiras, né? Você não pode se registrar ali. Mas, né? Sei lá. Eu conheci alguns médicos, eu tive alguns clientes médicos que estavam aqui não trabalhando como médico no sentido de exercendo, mas em hospitais fazendo ou residência ou Hum, pós-doc. E aí, uhum. talvez esses médicos que estejam fazendo pós-doc ou residência no Canadá consigam um caminho para a imigração através desse programa. Mas foi como o Antônio falou, né? Vai ter vários programas para uma pessoa assim, pela qualificação, nível de É, inglês, etc. era isso que eu ia falar. Se a pessoa está aqui fazendo pós-doc, ela é imigrante de qualquer jeito, né? Ah, o que eu vejo acontecer também é pessoas vão trabalhar como, em vez de trabalhar como dentista, técnico, né? Técnico de dente. Ou Eu tenho várias ajudante. amigas que são É, técnicas. né? Eu Tem conheci uma uma pessoa pessoa. falando aqui, comentando, não vai adiantar CPR na área de saúde, mas não validar. Então, quando você se transforma em PA, a validação se torna mais fácil. Inclusive, Uhum, você tem até suporte financeiro do governo para validar. uhum, Você uhum. pode pegar um empréstimo, por exemplo, pagar seus estudos com empréstimo e depois o governo quita esse empréstimo se você dedicar uma parte alguns anos trabalhando no interior em regiões que precisam de dentistas ou médicos. Então, assim, realmente conseguir o PR vai ajudar essas pessoas no próximo passo da validação do diploma. Psicólogo está incluso na lista, aliás. Você já A gente decorou a comentou. lista toda, foi, Antônio? Não, mas eu tenho. Às vezes eu lembro de coisas não importantes. Sabe aquelas pessoas que têm aqueles fatos não importantes? Eu sou cheio desses. Ah, e o último na lista, dessa lista de healthcare, que é um que eu acho que vale ótimo, é o NOC 4411, que é o Home Care Provider. E já existe o programa próprio, né, para imigração, mas isso facilita muito, né, um ano de experiência e o NOC 4, NOC 4, sorry, CLB 4. Então, também demonstrando, se a gente for fazer uma dissecação social, uma análise pós-modernista do que significa, as pessoas estão se aposentando. A gente sabe que a sociedade canadense é uma sociedade que está envelhecendo com uma baixa taxa de natalidade, uma alta. Então, ele sabe que as pessoas vão começar a retire, a se aposentar. Ele sabe que a gente precisa de home care provider, precisa dos médicos, beleza. E a outra parte, quando essa população começa a se aposentar, a gente vai precisar dos trabalhadores que vão, né, preencher essas vagas que eles vão deixar em aberto. Então, beleza. Os essential workers também, a economia tem que dar o reboot, blá, 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 blá. E meio que, é quase perfeito. Eu acho que não é perfeito, porque é um sistema meio que injusto. Não tem outra palavra, mas é injusto no sentido de as primeiras 90 mil pessoas que deram sorte, meio que, né, de conseguir pôr o perfil lá, nesse sentido. Eu acho que talvez esse seja um teste para ver se é um programa bom, e daí, como eles fazem, normalmente eles fazem, né, com
o Work Permit aberto para Spouse Sponsorship Inside Canada, foi um teste, eles viram que deu certo e implementaram. O Atlantic Immigration Program foi um teste que eles viram que deu certo e implementaram. Então, talvez isso seja um teste para ver. Beleza, talvez 90 mil, mas todo ano a gente vai disponibilizar 10 mil vagas, como eles fazem para parents e grandparents, talvez para isso, para essas pessoas. Talvez, a gente não sabe ainda. Eu acho que é ótimo, é uma iniciativa, como eu disse ontem, que vai em direto contraste com os Estados Unidos, pelo menos enquanto Trump estava lá, né, vocês são bem-vindos e queremos que vocês fiquem. E não só, não, você pode vir aqui trabalhar, mas não, a gente não quer que vocês fiquem aqui. Então vai em direto contraste com isso e vai nessa... Antônio, a minha Kit entrou aqui, ó. A gente, minha Kit, que eu amo de paixão, porque depois a gente tem que marcar uma live os três juntos, assim. Como que ela vai dividir a tela? Não sei, mas 3 quadrados. Cada um no seu quadrado. Nem lembro qual era a sua pergunta. Bom, gente, assim, de uma forma geral, eu acredito que o Canadá vai dar formas de vocês ficarem aqui, se vocês estão trabalhando, estudando aqui, se formando. Como o Antônio falou, tem esperança desse programa se transformar, se eles verem que funciona, se transformar em um programa permanente, ou mesmo que não seja o programa permanente, eles vão dar alguma ferramenta, como eles anunciaram há pouco tempo, que as pessoas poderiam estender o PGWP. Isso era uma forma das pessoas conseguirem trabalho e ganhar experiência profissional e poderem entrar. Ou como eles fizeram o sorteio de fevereiro, que foi chamando todo mundo e a pontuação chegou a 75 pontos. A pontuação mais baixa de toda a história do Express Entry. Então, assim, o governo está trabalhando para legalizar vocês. Não precisa colocar nota falsa, porque isso pode dar um problema seríssimo, só para conseguir montar um perfil. Não precisa se desesperar e mudar a NOC. Renata, meu NOC era tal, mas eu acho que eu posso colocar isso aqui, mudar de qualquer forma e poder ser pego numa situação de misrepresentation que eles falam. Então, consulta uma pessoa antes de você tomar uma decisão. Eu sei que muita gente, as empresas, assim, não vão ter espaço para atender todo mundo, para fazer consultas e consultas, porque é muita gente querendo entrar no programa. Mas vocês têm que ter uma orientação antes de iniciar, até juntar a documentação. A gente pega muito, eu mesmo já tive clientes que aplicaram Express Entry sozinho 3 vezes e foram negados 3 vezes. Por quê? Sim. Porque não sabiam montar a documentação, deixaram de colocar coisas e aí o Express Entry simplesmente devolve. Então, não perca essa oportunidade. Todo mundo é consultor, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente precisa... Mas a minha tia me falou que eu podia fazer assim. Não, e sabe o que deixa enlouquecida? Tipo assim, eu acabei de fazer uma aplicação de cliente, aí o cliente, Renata, porque eu estava vendo no grupo, talvez eu precise disso. Eu falei, sabe? Não é? É muito comum, né? E eu saí, assim, eu não sei se vai ser uma coisa, o backlash que eu vou ter de falar isso, mas a gente sabe os grupos que existem para brasileiros em Vancouver no Facebook, né? A gente sabe desses tipos de grupos que existem. Eu saí de todos porque primeiro eu tinha que me segurar para não corrigir as pessoas, porque como consultor o que eu falo, eu sou responsável pelo que eu falo. Então se eu falo uma coisa, nem que a pessoa não me pague, né? Você sabe, a gente é responsável pelo que a gente fala. Mas eu achava tão irresponsável, assim, no nível extremo. Primeiro, a pessoa não está levando a própria vida, digamos, a sério, que está pedindo perguntas importantíssimas sobre o caso que vai, digamos, definir o futuro dela num grupo do Facebook. E outra pessoa vai dar resposta baseada em, sei lá, no que ela acha que é a verdade. E eram coisas assim que não faziam... As pessoas adoram senso comum, e senso comum não funciona. Em casos de imigração, normalmente senso comum não funciona. Tem que ir na lei, você tem regras, mesmo as pessoas que sei lá, não tenham condições financeiras de contratar um consultor ou um advogado. Vai online, procura as leis, e as regras estão lá. É difícil de interpretar e entender, e claro, nem todo caso imigração não é preto e branco, né? É cinza,
Mas, assim, é meio que responsável as pessoas. Ah, vou baseado no que falaram no grupo do Facebook ou no chat do WhatsApp. E às vezes até, bom, mas uma coisa que acontece muito, já que a gente está falando sobre isso, eu vou fazer um rant aqui. Eu tenho pessoas que vêm, bom, esse amigo que eu tenho falou isso aconteceu no caso dele. Primeira coisa que eu falo é, bom, eu não sei, porque eu não sou consultor do seu amigo, mesmo se eu fosse, eu não poderia te falar o que aconteceu no caso dele. Segundo, as pessoas não falam a verdade. As pessoas não vão te falar exatamente o caso delas, porque às vezes tem detalhes ali que elas não querem que você saiba. Ou as pessoas gostam de engrandecer, ou as pessoas não entendem 100% o que aconteceu no caso delas. Então, só porque isso aconteceu com seu amigo, não significa que aplica para você. E isso é uma coisa que as pessoas acho que também não entendem. E elas querem ouvir a resposta que elas querem ouvir. Eu tive casos de pessoas falarem que, você é o terceiro consultor que me fala isso, eu vou procurar outro. E, ok, você vai procurar até um consultor falar exatamente o que você quer ouvir, que é a outra coisa. Beleza, né? Mas também é ter esse reality check ali de ver, bom, ok, talvez se você está procurando a opinião, né? Porque quando você está falando com um consultor ou um advogado, você está procurando a opinião, falam, né? Opinião informada, né? Baseada na minha experiência, na minha educação, essa é a minha opinião. Mas você não vai aceitar a opinião profissional da pessoa, então por que você está fazendo a gente perder tempo e você perder tempo e dinheiro, né? Gente, já está chegando quase nos 3 minutos para a gente encerrar. Antônio, o que você fala, então, para resumir isso aqui desses novos 2 programas que a gente está chamando um International Graduate, o outro a gente está chamando o quê? De Essential Working Workers. Essential Workers. Então, alguém perguntou qual o nome desse programa. Não é um programa ainda, né? A gente falando programa meio que para facilitar um shortcut, né? Mas ele não é um programa, ele é uma temporary public policy. Então, é uma política pública temporária para resolver o que está acontecendo. É um band-aid. Mas eu chamo, né? A gente está chamando International Graduate, porque é uma cópia do BCPMP e o Essential Workers. É isso que a gente está chamando. Mas eles não deram um nome. Eu acho que, assim, se você tem que aprender uma coisa hoje, se você não tem o teste de inglês, marca o teste de inglês. É isso que você tem que fazer. Marca o teste de inglês, resolve o resto depois. Segundo, tenha tudo em mãos para o dia 6. A gente, como eu falei, eu não acho que eles vão pedir tudo, né? Pelo que a gente está, né, digamos, chegou em consenso, é que provavelmente o tudo que eles vão querer no dia 6 é a comprovação que você qualifica para a posição, né, para o programa que você está aplicando. Desculpa. Mas importante já ter tudo pronto. Terceiro não coloque todos os seus ovos em one basket, né? Provavelmente esse programa vai ser difícil entrar, no sentido de que são 90 mil vagas para provavelmente 400 mil pessoas. Então, o que é isso? É 5 para 1? 1 para 5? Não sei. E provavelmente no mesmo dia que abrir vai preencher todas as vagas. A não ser que você fale francês. Se você fala francês, vá fazer o TEF, sua vida vai ser muito mais fácil. E é isso. E acho que um dos pontos principais aqui é faça seu teste de inglês ou francês. É isso que você tem que fazer. E outra coisa que a gente não mencionou nessa live, mencionou de outra, tem que estar no Canadá. Então, se você qualifica porque você está trabalhando remotamente, porque você tem um permit, mas você está no Brasil, não vai funcionar. Você tem que voltar para o Canadá. Então, você tem que estar aqui no Canadá. A gente está encerrando, essa live vai ficar aqui para vocês, eu vou salvar, então vocês podem olhar. Se a gente não respondeu todas as perguntas que vocês ainda têm, podem entrar em contato comigo e eu vou passar, se vocês quiserem ser atendido por Antônio, a gente passa para ele. É claro que tanto eu quanto o Antônio, a gente não vai poder pegar todo mundo. Então, assim, vamos entrar em contato logo para pegar a vaga de vocês na lista que a gente vai fazer para estar fazendo essa aplicação no dia 6, tá bom? Foi muito bom, Antônio, obrigada por estar aqui comigo de novo, muito obrigada. Obrigada a vocês que assistiram. A gente conversa super, muito bom. A gente tem que marcar mais vezes. Gente, um grande abraço para vocês, viu? Boa sorte aí, espero que dê tudo certo e que vocês breve se tornem PR. Tchau, Antônio. Valeu, viu? Obrigada.